hoje, né? Nesse culto da ressurreição, mas vai seguir durante o mês de maio. 1 Coríntios 15, onde nós vamos falar sobre a ressurreição de Cristo. O nome da série é esse, Ressuscitou. Fala comigo, ressuscitou. Amém. E a mensagem de hoje, a primeira mensagem dessa série, que vai ter algumas mensagens, é: assim pregamos e assim vocês creram. Repete comigo, assim pregamos, assim vocês creram. Então vamos ler, se você puder se colocar em pé. E essa série de mensagens, ela será uma exposição apenas do capítulo 15 do livro de 1 Coríntios, né? Então nós vamos trabalhar só esse capítulo durante essa série de mensagens, onde nós vamos entender, a partir dessa explicação de Paulo, a partir dessa palavra de Paulo, escrita aos Coríntios e consequentemente que chegou até nós, o significado da ressurreição. Amém, queridos? Primeiro, vamos ler só, então, 1 Coríntios de 15, de 1 a 11, a primeira parte, então, dessa série. Hoje nós vamos ficar apenas com os primeiros 11 versículos desse capítulo, dessa carta. Diz assim, antes de ler, eu não sei, a Conceição distribuiu o esboço aí, tem uma novidade também. Você pode acompanhar a palavra pelo esboço, né? Tem um esboço para você, que inclusive vai ser utilizado no estudo de célula para aprofundamento durante a semana também. Alguém quer o esboço? Levanta a mão que você vai receber o esboço da mensagem. Levanta a mão assim se você quer o esboço. Não é se você tem, se você quer o esboço, né? Que a Conceição está com os esboços ali atrás. E você pode acompanhar a palavra, pode anotar, tem um espaço no final desse esboço para você fazer as suas anotações, se você quiser, ok? Algo que te chamar a atenção, tá bom? Para você poder se aprofundar e até interagir um pouco mais com a palavra. Então vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 1 a 11, diz assim: irmãos, eu quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi: que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. E depois apareceu a Tiago, então a todos os apóstolos. E depois destes apareceu também a mim, como a um que nasceu fora do tempo. Pois sou o menor dos apóstolos e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Versículo 10. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou. E sua graça para comigo não foi inútil. Antes, trabalhei mais do que todos eles. Contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, quer tenha sido eu, quer tenha sido eles, é isto que pregamos e é isto que vocês creram. Amém? Até aí, a leitura da palavra, pode se assentar. Conforme eu falei nessa série, chamado Ressuscitou, a mensagem de hoje tem como tema: assim pregamos, assim vocês creram. Eu peguei, na verdade, uma fala de Paulo, numa outra versão, porque ele diz exatamente isso. Olha, assim nós pregamos, e assim vocês creram. E uma das motivações, queridos, de trazer essa série de mensagens para a igreja, além, é claro, de hoje ser o culto da ressurreição, que pede uma mensagem sobre a ressurreição, mas também o entendimento da minha parte de que nem tudo, irmãos, que a palavra prega, que a palavra fala, é aquilo que nós cremos. Porque Paulo fala, aquilo que nós pregamos é aquilo que vocês creem, mas nós percebemos hoje que muitas coisas que nós cremos não é necessariamente aquilo que foi pregado por Jesus e pelos apóstolos. Eu não sei, alguém já brincou de telefone sem fio aqui? A criançada brinca hoje em dia de telefone sem fio ou não? Só na minha época, né?
Na nossa época, né, Rich? Na nossa, né? Eu não sei quantos aqui quem já brincou, né? Deixa eu ver aqui. Mas, às vezes, não, a pessoa falava uma frase, ia passando, no ouvidinho, um por um. Às vezes chegava a mesma coisa no último. Mas tinha uns abençoados lá que mudava a frase no meio do caminho. Ou porque não entendia aquilo que ele escutou, ou porque deliberadamente ele mudava mesmo. Vou dar uma graça nessa brincadeira, que mudava. E às vezes a mensagem que chegava no último lá da brincadeira não tinha absolutamente nada a ver com aquilo que foi falado pelo emissor inicial. Assim muitas vezes é, queridos, com a palavra de Deus. Aquilo que foi pregado pelos apóstolos, muitas vezes não é aquilo, irmãos, que está em nosso coração, não é aquilo que nós cremos. Existe muita confusão a respeito de muitos temas da Bíblia. Em especial, hoje, quero falar sobre ressurreição. Existe uma confusão também a respeito da ressurreição. A gente que ministra o ID, por exemplo, especialmente o módulo 1, que fala das doutrinas básicas do Evangelho. Irmãos, causa-me surpresa. Às vezes conversando sobre questões doutrinárias. E às vezes alguns membros até antigos de igreja, com uma certa caminhada, tem dúvidas a respeito da ressurreição. E pasme você, uma vez eu voltando de um encontro de pastores, Soninha, em Teresópolis, uma pastora, ela falou, não, a gente vai ressuscitar, a gente vai virar alma, vai virar espírito. Eu falei, meu Deus, meu Deus, como se fossem ectoplasmas vagando em algum lugar, uma espécie de fantasma mesmo. Mas não é isso que a palavra nos ensina, irmãos. E é por isso que eu espero que a gente tenha uma compreensão até mais profunda, aprofundada a respeito desse tema. Amém? Eu quero rapidamente, está no seu esboço, falar sobre a cidade de Corinto. Era uma província do Império Romano, cidade portuária, rota de comércio entre dois mares. Sua população era estimada em torno de 600 mil pessoas, incluindo mercadores, marinheiros, soldados romanos, aposentados, com uma elevadíssima proporção de escravos, algo em torno de 400 mil escravos nessa cidade. De 600 mil, 400 mil eram escravos. Corinto era, além disso, um centro de incessante afluência de peregrinos, que vinham de lugares distantes para adorar as diversas divindades que tinham santuário nessa cidade, sendo a principal entidade, o principal templo da deusa Afrodite. Aí tinha os cultos, a deusa Afrodite, onde existiam as profetisas cultuais. Essas mulheres, então, elas se prostituíam e liberavam palavras proféticas àqueles que pagavam por essa palavra. Daí Paulo, e somente para Corinto, ele recomenda às mulheres que se convertiam, que fizessem o quê? Usassem o quê? Usassem um véu. Por quê? Porque essas profetisas, elas raspavam a cabeça para identificar que ela era uma sacerdotisa de Afrodite. Então essas mulheres, à medida que iam recebendo o evangelho, se convertendo, para que elas não fossem confundidas com essas sacerdotisas, Paulo então ele recomenda que essas mulheres usassem véu. Só que essa palavra era direcionada apenas para a cidade de Corinto por conta dessa circunstância. Algumas igrejas interpretam isso como uma palavra universal de Paulo, né? Como se fosse para todas as mulheres. Nós não temos esse entendimento, tanto é que as mulheres que estão aqui não usam véu, só no dia do casamento, né? E essa cidade, irmãos, era famosa por sua riqueza, por sua cultura, mas também pela corrupção moral e pela libertinagem que dominava todos os costumes daquela sociedade. Estou falando de Corinto, 2000 anos atrás, né? Naquele ambiente existia, então, uma pequena comunidade cristã que fora evangelizada pelo próprio apóstolo Paulo, no início da década de 50, né, os primeiros 50 anos. E essa igreja era composta, na sua maior parte, por pessoas simples, de origem gentia e de recente conversão. Eram muitos novos convertidos, ainda que Paulo tivesse pregado nas sinagogas também para os judeus, que volta e meia vivia tensões espirituais e morais. A primeira carta, então, aos Coríntios foi escrita na cidade de Éfeso. Paulo estava em Éfeso, onde, segundo Atos 20, 31, Paulo viveu 3 anos, provavelmente entre 54 e 57.
Enquanto estava ali, os crentes da congregação fizeram chegar a ele algumas consultas por conta de vários problemas, às quais ele respondeu com essa carta. Então, por conta de serem novos convertidos, de estarem vivendo numa sociedade onde permeava a corrupção, a libertinagem, surgiram várias dúvidas, vários problemas dessa igreja. E eles mandaram então cartas para Paulo para pedir solução, para pedir orientação. E aí Paulo começa a escrever então essas cartas, que chegam então à cidade de Corinto. Quem está aí comigo é apenas uma palavra introdutória. O capítulo 15 é o capítulo que nós lemos agora, expressa então a ideia talvez central de toda a carta, falando sobre a ressurreição de Cristo. Mas vamos caminhar aqui por alguns versículos, queridos. A primeira coisa que eu quero te chamar a atenção é o versículo 1 até a parte A do versículo 3. Acompanha comigo, continua comigo na tua Bíblia. Vou pedir para projetar ali também, Roger. 1 Coríntios 15, do 1 ao 3, diz assim: irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que eu recebi. Paulo então começa afirmando, queridos, que o evangelho pregado por ele não era algo inventado por ele, não era um entendimento dele próprio que ele tinha da Bíblia, mas era uma palavra que já havia sido pregada aos coríntios por outros homens, por Cefas ou Pedro, né? Por Apolo talvez, e outras pessoas. Então Paulo estava somando a palavra dele à pregação que já havia sido feita por outras pessoas, por outros mestres cristãos. E esse evangelho, queridos, deveria ser a base, deveria ser a sustentação de fé daquela igreja. Aquilo então que foi pregado por esses homens, inclusive Paulo, ele se coloca também ali na mesma condição de outros que pregaram. Essa palavra deveria ser o alimento espiritual para essa igreja. Assim como, queridos, a palavra do evangelho tem que ser o alicerce, o sustentáculo da nossa fé nos dias de hoje. O problema é que nós vivemos uma igreja, já falei isso aqui, uma igreja evangélica, mas que abre mão do evangelho. Não vive de acordo com a palavra de Deus. E Paulo fala, olha, esse evangelho que vocês ouviram, que eu estou pregando, deve ser para vocês um alicerce irremovível. A gente está em período de obra e a gente sabe o quão faz falta um alicerce. O quão perigoso é uma construção sem fundamento, sem fundação. Trazendo isso para a nossa vida espiritual, irmãos. Quão perigoso é ter uma fé, ainda que se chame fé cristã, mas que não tenha como firmamento, não tenha como embasamento o evangelho da graça, o evangelho da ressurreição. E muitos têm insistido em viver uma vida sem estar alicerçado por essa palavra. Vou dar um exemplo rápido aqui que aconteceu hoje, por exemplo. Veja, não é uma palavra crítica, em nome de Jesus. Mas às vezes a gente vem para a igreja, no dia de ceia de manhã a gente fala assim, não, eu não posso tomar café antes de tomar a ceia. Eu respeito quem pensa assim, irmãos, eu também faço isso de vez em quando. O problema é quando a gente começa a espiritualizar isso, como se fosse uma regra tirada de algum lugar da Bíblia. Quando na verdade a comunidade cristã, irmãos, o que eles faziam? Primeiro eles dividiam a refeição, era o ágape. Todo mundo comia. Paulo em 1 Coríntios 11 até chama atenção, falou, tem gente que está correndo na frente, comendo tudo, não deixando para os outros. Depois que essa comunidade cristã tinha esse momento de comunhão, então, igual nós tivemos ali, os visitantes então iam embora e ficava só a igreja. Aí sim, eles participavam de um culto onde era ministrada a ceia. Às vezes a gente segue tradições, irmãos, culturais, aprendemos com alguém, e nós espiritualizamos algumas coisas como se isso fosse uma verdade bíblica, quando na verdade não é. E às vezes nós vivemos uma vida cristã, irmãos, cheio de rituais, cheio de conceitos. Mas quando você vai analisar aquilo, você vai ver que não tem o mínimo embasamento bíblico, não tem evangelho naquilo. E Paulo fala, cuidado, porque aquilo que vocês têm que fazer, e olha que essa comunidade cristã era muito influenciada por muitos valores, muitos hábitos, muitos costumes de muitas religiões. E Paulo fala, é esse evangelho que eu estou pregando, que vocês já ouviram, que tem que nortear a vida de vocês. E aí vem uma questão para a nossa vida, irmãos. Você tem sido norteado pelo evangelho pregado pelos apóstolos, o evangelho transmitido de geração em geração. É isso que tem sustentado a sua vida.
nos momentos de dificuldade, nos momentos de alegria. Você tem pautado a sua vida toda ela pelo Evangelho da graça que nós recebemos. Posso ouvir um amém aqui? Se isso é uma verdade na tua vida. Ou não? Eu estava lendo uma entrevista de uma alfaiate, uma mulher. Alfaiate. Uma das únicas alfaiates mulheres no Brasil. E uma menina de 29 anos, veio de Belo Horizonte. E ela decidiu ir para São Paulo para a carreira dela se expandir. Ela começou a fazer sucesso. Mas ela hoje luta com 29 anos com uma esclerose múltipla. Vive à base de remédio. Eu falei assim, poxa, que história. Mas depois eu estava lendo que ela se diz católica. E o católico, via de regra, tem que crer nisso aqui também. É uma igreja cristã. Só que ela fala que acredita em reencarnação. Que tem certeza da sua mediunidade. Joga tarô. Eu falei, meu Deus, que salada é essa? Talvez você ouça isso e pense assim, nossa, que coisa horrível. Mas irmãos, para pensar comigo. Se nós estamos vivendo simplesmente um evangelho puro e simples, ou se a gente não mistura muita coisa, muita crendice, muitas outras questões da nossa fé, que tem contaminado a palavra que nós recebemos. Eu, conversando com a minha sobrinha ontem, minha sobrinha de 17 anos, nascida e criada na igreja. E ela perguntou para mim, tia, eu não entendo, por que Jesus teve que morrer? Irmãos, entenda que aquilo que foi pregado, nem sempre é aquilo que está chegando na igreja. As pessoas não estão entendendo, não estão compreendendo, não estão vivendo de fato a fé cristã que foi pregada por Paulo, por Jesus, por Pedro, por tantos homens e mulheres. Então a primeira coisa que Paulo chama a atenção é isso. Aquilo que eu preguei é aquilo que vocês têm que crer, aquilo que vocês têm que viver. O Evangelho precisa ser o nosso alicerce. Amém? Você conhece de fato o Evangelho? Você conhece o plano de salvação para o ser humano que está no Evangelho? Não estou dizendo que você precisa decorar a Bíblia toda, não. Em nome de Jesus, não é isso. Mas pelo menos os fundamentos principais, os pontos principais do Evangelho você conhece. Por que Jesus morreu? Qual é o plano de Deus para salvar o mundo através da morte de Jesus? Você tem noção disso? Se alguém fizer essa mesma pergunta que a minha sobrinha fez, uma pergunta até pertinente na geração que nós vivemos, por que Jesus morreu? Por que Deus não poderia arrumar um outro jeito de salvar a humanidade sem ter que sacrificar o próprio filho? Você sabe explicar isso para alguém? E Paulo continua, vamos seguir aqui, versículo 3b ao 4. Se você não sabe, irmãos, essa pergunta que eu fiz, então vem em todas as pregações da série, você vai sair daqui craque. Versículo 3b diz assim, Paulo falava, pois o que primeiramente lhe transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. Paulo, quando começa então a pregar sobre a ressurreição, entenda isso. Paulo está baseando-se a sua pregação aonde? Nele mesmo? Não, está baseado nas Escrituras. Assim diz a palavra de Deus. Amém? E o que diz a palavra de Deus, irmãos? O que toda Escritura promete? Que Deus um dia ele vai restaurar a sua criação. Deus um dia, presta atenção nisso, ele criou o ser humano para viver uma vida de relacionamento, comunhão, paz, alegria, harmonia, amor com Ele. Mas aconteceu uma coisa que aconteceu, o pecado. O pecado seduziu o ser humano, ele virou as costas para Deus e começou a viver uma vida longe de Deus. Mas Deus desistiu do ser humano, sim ou não? Não desistiu. Ele então enviou o quê? Seus profetas. Para anunciar a restauração, o dia do Senhor, a volta do seu povo para Ele. Mas o povo ouviu, recebeu essa palavra, sim ou não? Não. E aí ele tomou uma decisão radical. Eu mesmo vou visitar o meu povo. Eu mesmo vou ao meu povo. Vou mostrar o meu amor por ele. Vou mostrar a radicalidade.
E aí Jesus, que pregou a palavra, pregou o reino de Deus, o povo aceitou? Sim ou não? Não. E aí não tinha outro jeito. O povo não aceitando a salvação, qual é a consequência? Morte. Vocês não querem viver o meu projeto de vida eterna. Vocês não querem viver o meu projeto de abundância. O destino é o quê? A morte, a condenação. Mas é aí que Deus prova o seu amor, irmãos. Porque mesmo sendo nós pecadores, Ele não desistiu de mim nem de você. Alguém tinha que pagar essa conta, irmãos. E o que Ele resolve fazer então? Ele mesmo paga a conta em nosso lugar. Eu vou dar vida para vocês, mesmo vocês não merecendo. E quem vai pagar essa conta? Eu mesmo. Através de quem? Do meu Filho, Jesus Cristo. Vai morrer no lugar de vocês. Então o que Paulo está pregando é isso, irmãos. A esperança que está em toda a Bíblia de uma restauração do povo de Deus para Ele. Você entende isso? Se você pegar os profetas, coloca aí para mim, por exemplo, Oséias, capítulo 6, versículos de 1 a 3. A gente poderia pegar Isaías 40, Jeremias 31, tantos textos que falam dessa volta do povo de Deus, desse perdão dos pecados. Mas Oséias, capítulo 6, versículo 1 a 3, é bem interessante, porque diz assim: venham e voltemos para o Senhor. Porque Ele nos despedaçou, mas vai nos curar. Ele nos feriu, mas vai atar as feridas. E depois de 2 dias, nos dará vida. Isso é Oséias, irmãos. Isso tem mais de 700 anos antes de Cristo. Ao 3º dia, nos ressuscitará. E viveremos diante dEle. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como o amanhecer, a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como chuva fora de época que rega a terra. Então, quando Paulo fala, segundo a Escritura, Paulo está dizendo como foi prometido lá atrás. Isso se cumpriu na vida do Messias, na vida de Jesus Cristo. É esse Jesus que eu prego para vocês hoje. Chegou um novo tempo, chegou uma era vindoura, onde Deus, Ele mesmo se manifestou em terra para restaurar a sua criação. Essa é a mensagem, queridos. Quando nós pregamos Jesus Cristo, é isso. Chegou um tempo novo na sua vida, onde Deus, Ele quer te restaurar para você voltar ao projeto original dEle para a sua vida. Que é uma vida de paz, uma vida de abundância, uma vida eterna. E sem Jesus, você nunca terá isso. Você pode ter dinheiro, você pode ser religioso. Você pode fazer boa ação. Mas voltar para os caminhos do Senhor, para o projeto de Deus, só através da fé em Cristo Jesus, em Jesus Cristo, o Messias. Amém, queridos? Essa é a mensagem do Evangelho. E Paulo continua. Vamos continuar, versículo 5. Está comigo aí, amém? E aí Paulo começa dizendo assim: apareceu a Pedro. E depois a quem? Depois a quem? Versículo 5. 1 Coríntios 15, 5. E depois? Vamos lá, gente. Depois, 500 irmãos de uma só vez. A maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido, morrido, né? Depois apareceu a quem? A Tiago. O que Paulo está querendo dizer aqui, irmãos? Para os coríntios e a palavra atualizada para nós hoje. Paulo quer dizer que a ressurreição de Jesus foi um evento real. Existia uma religião chamada gnosticismo, naquele tempo, que já estava dominando a sociedade, que essas aparições de Jesus eram aparições assim, fantasmagóricas. Era uma imagem que as pessoas viam, não era um corpo presente de Jesus. Paulo está dizendo o seguinte: a ressurreição foi real. Não se trata de uma aparição, um espírito, não. Jesus ressuscitou de corpo presente. Ele apareceu primeiramente para quem? Para Cefas, para Pedro. Depois para quem? Para os 12, quer dizer, para os apóstolos, né? Depois apareceu para quem? Para 500 pessoas de um. É interessante porque, irmãos, isso aqui é importante. Se você conversar com alguém que começar a te questionar, mas você acredita mesmo que Jesus ressuscitou? Irmãos, entenda uma coisa. Quando Paulo fala e começa a dizer para quem Jesus apareceu de corpo presente, ele está querendo dizer o seguinte: você duvida? Então vai lá e pergunta para ela.
já morreram, mas a maioria está vivo, vai lá. Irmãos, entenda. Imagina se alguém chega para você e conta uma coisa assim. Olha, fulano morreu, mas ele apareceu de novo aí. É mesmo? Quem te falou? Fulano, você não vai atrás da pessoa? Fulano, me falou que você viu mesmo. Quando Paulo fala que ele apareceu para Pedro, apareceu para os 12, apareceu para mais de 500 pessoas. Ele está comprovando aqui que a ressurreição foi um evento real e que poderia ser testificada, testemunhada. Ele fala de Tiago, irmãos. Tiago não era os 2 discípulos de Jesus. Tiago era o irmão de Jesus. E Tiago, o irmão de Jesus, foi o líder da igreja de Jerusalém. Ele só poderia ter sido líder da igreja de Jerusalém, irmãos, se de fato ele tivesse tido um encontro real, concreto, com seu irmão Jesus Cristo. Foi isso que conferiu a ele o status de ser o líder da igreja em Jerusalém. E aqui tem uma curiosidade, porque Paulo não cita as mulheres, né? Paulo era machista. Porque naquele tempo, irmãos, o testemunho da mulher não era crível. A mulher falou, mas foi a mulher que falou, tem certeza? Infelizmente, na época era assim. Agora, a questão, para que nós possamos refletir, irmãos. Você tem testemunhado Jesus Cristo na vida das pessoas? Será que, quando alguém pergunta para outra pessoa, rapaz, você acredita em Jesus mesmo? Você teve um encontro com Jesus? Será que alguém lembra de falar o teu nome? Falar, se você tiver dúvida, procura a Ariana, procura o Serjão, procura o Alci. Procura, sabe por quê? Porque ele vai falar a verdade para você. Ele vai dar um testemunho real de que ele teve um encontro. Aqui, Paulo está falando de um encontro, de uma aparição real, física de Jesus. Mas hoje, irmãos, na impossibilidade de termos esse encontro como Paulo teve, nós precisamos ter um encontro do nosso coração com esse Deus maravilhoso que ainda continua fazendo-nos, irmãos, nascer de novo, termos experiências com Ele. Será que a tua vida, a tua fé reflete isso? Que você verdadeiramente teve um encontro genuíno com Jesus? Será que as pessoas, ao verem você, elas podem dizer, ali vai um homem de Deus, aquele ali verdadeiramente encontrou com Jesus? Porque o que essa palavra deixa para a gente é isso. Nós devemos testemunhar Jesus, irmãos. Testemunhar que esse Jesus é um Jesus vivo. Ele morreu sim, mas Ele ressuscitou. Ele vive na minha vida. Ele vive na sua vida. Ele vive no meio da igreja. Ele vive no meio do povo que adora e chama-se pelo seu nome. Que a sua vida seja uma vida de testemunho. Que a sua vida possa refletir que você não serve um Deus morto. Um Deus que está pendurado numa cruz. Um Deus que está esculpido em alguma estátua. Mas é um Deus que é vivo e é poderoso. E assim como Ele ressuscitou, Ele promete que nós ressuscitaremos também. Posso ouvir um glória a Deus de uma igreja que crê nisso aqui? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo aqui ele quer dizer isso. Olha, eu vi Jesus. Não foi uma experiência espiritual, uma aparição como está lá em 2 Coríntios 12, por exemplo, onde ele é arrebatado. Não, ele viu Jesus. Ele vai dizer isso em alguns outros lugares, 1 Coríntios 9, por exemplo. Agora, Paulo ele usa, queridos, uma expressão interessante no versículo do 8 até o 9. Acompanha comigo aí. Porque Paulo fala dessas testemunhas todas. Mas aí Paulo fala o seguinte também, olha, depois que ele apareceu a todas essas pessoas que eu falei, o que ele diz? Depois destes apareceu também a quem? A mim. E ele usa uma expressão como a um que nasceu fora do tempo. Jesus apareceu, não foi experiência espiritual não, gente. Ele apareceu diante de mim mesmo, corpo presente. Agora, ele apareceu de uma maneira diferente. Ele usa essa expressão como a um que nasceu fora do tempo. A expressão aqui é ospereito ektromati, nascido fora do tempo. E essa palavra, ektroma, refere-se a um nascimento prematuro, aquela criança que vem antes da hora, ou mesmo um aborto. Então Paulo usa uma expressão forte aqui para dizer que ele viu Jesus, mas de uma maneira diferente. Como uma criança que nasce prematuramente, ou mesmo é abortada. Irmãos, eu fui atrás disso. Falei, meu Deus, que
mistério é esse? Porque ele descreveu a sua visão em relação a Jesus dessa forma. O que aconteceu que as demais visões cessaram com uma palavra que descreve algo que aconteceu cedo, demais ou fora de tempo? Por que isso? Ou até mesmo Paulo descreve a sua experiência de ver Jesus como um aborto. Aborto fala de quê, irmãos? De vida ou de morte? De morte. E Paulo teve uma experiência que trouxe o quê? Morte ou vida para ele? Vida. Por que ele usa essa expressão? Aqui nós temos que entender duas coisas, irmãos. Primeiro, Paulo aqui está se comparando o seu chamado com o chamado dos demais apóstolos. Por quê? Porque os demais apóstolos caminharam com Jesus. É como se fosse um processo de gestação para que eles nascessem. Eles oravam com Jesus, caminhavam com Jesus, comiam com Jesus, ministravam junto com Jesus. Paulo não teve nada disso. Paulo, ele não teve esse processo gestacional, espiritualmente falando. É como se Paulo fosse então retirado do ventre de uma maneira súbita, uma cirurgia às pressas, para que ele também pudesse ver a Jesus Cristo vivo, corpo presente, para que fizesse parte dessa lista honrosa, essa lista seleta de pessoas que tiveram essa experiência de ver Jesus Cristo vivo nessa terra. É por isso que Paulo então usa essa expressão, né, de ter sido tirado antes do tempo, como quem nasceu antes do prazo. A segunda forma de entendermos isso, essa expressão de ter visto Jesus como um aborto, a gente tem que entender alguns outros textos. Lá em Jó, põe para mim capítulo 3, versículo 16. Jó usa a mesma expressão na tradução grega da Bíblia, né? A Bíblia, o Antigo Testamento, foi escrito em hebraico, mas tem a tradução grega que é a Septuaginta. E nessa tradução grega do Antigo Testamento, Jó usa a mesma expressão aqui. Ele diz, como aborto oculto eu não existiria, como crianças que nunca viram a luz. Jó deseja ser como uma criança que nasce morta, naquele sofrimento dele, sem nunca ter visto a luz do dia. Isso significa, irmãos, que Paulo ele se referenciava não ao processo do nascimento como tal, mas a sua condição antes do nascimento. E qual era a condição de Paulo antes do nascimento? Condição de morte. Por quê? Porque ele perseguia a igreja. Porque ele estava cego pela religiosidade. Ele era judeu zeloso, irmãos. Ele falou, olha, eu nasci abortado como se fosse um aborto. Por quê? Porque eu estava morto. Mas agora eu vivo pela graça de Deus. Uma outra explicação também pode ser encontrada em Números 12, 12. Aquele texto da sedição, né, de Miriam e Arão, lembra? Que Arão e Miriam, eles se levantaram contra Deus, contra Moisés. Olha, será que esse Deus fala só através de Moisés, não fala através da gente também não? Ciúminho de irmão, né? Porque Moisés, ele tinha casado com uma mulher etíope. E aí Deus chama os três lá, vem cá, vocês três aqui, vem cá. Deixa eu bater um papo com vocês aqui. Eu uso profeta, eu me revelo de algumas formas, mas com esse cara aqui, apontando para Moisés, o que ele fala? Eu falo face a face com ele. E aí o que acontece com Miriam? Ela fica leprosa. A expressão aqui, irmãos, é a mesma, é um aborto. É como se ela fosse abortada com parte do corpo já apodrecido. Então Paulo talvez ele está lembrando de Miriam. E ele se compara com Miriam, olha, eu era um rebelde. Eu nasci morto. E compara Moisés à igreja, mas essa igreja viu a Jesus vivo. Era como Moisés que via Deus face a face. Aleluia. Amém, queridos? E aí, partindo para o final, isso até explica o versículo 9, porque Paulo, quando ele vai falar do seu chamado, ele começa então a dizer o seguinte, olha, por isso, né, porque persegui, por isso eu sou o menor dos apóstolos. Nem sequer mereço ser chamado de apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você a partir desse texto aqui. Não importa como você veio para Cristo. Amém? Talvez você veio de uma vida, irmãos, miserável, pecaminosa. Talvez você já nasceu na igreja e recebeu Jesus dentro da igreja. Não importa, o importante é que você nasceu de novo, meu irmão. E que pela graça de Deus, pela ressurreição de Cristo Jesus, hoje nós temos uma nova vida em abundância.
Tem gente que fica comparando, eu queria ter um testemunho igual ao do irmão, porque ele aconteceu isso, aquilo, outro. Ou então supervaloriza, né? Mas eu sou um crente de primeira linha, eu já nasci em berço evangélico, irmão. Não importa como se deu esse encontro, importa que Jesus olhou para você com um olhar de misericórdia e amor e te chamou das trevas para a maravilhosa luz. Você pode dar um glória a Deus aí? Aleluia. Então Paulo fala, olha, eu sou menor porque olha a minha história, eu era um perseguidor dos do caminho, dos evangélicos, dos crentes. Mas eu estou aqui também. Estou junto. Aí o versículo 10, irmãos. A gente vai até o 11, né? O versículo 10 ele diz, mas pela graça de Deus, eu sou o que sou. E sua graça para comigo não foi inútil. Antes, trabalhei mais do que todos eles. Contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Paulo está dizendo, irmãos, entenda uma coisa. Não é que Paulo foi apóstolo porque ele trabalhou mais. Mas ele reconhecia, irmãos, a graça de Deus sobre a vida dele. Deus foi tão gracioso. Deus foi tão bondoso, tão amoroso, irmãos. Que ele falou assim, como é que eu respondo agora? Eu era um perseguidor. Agora eu me torno um apóstolo, eu vou trabalhar. Eu não tive essa escola que esses caras tiveram. Eu não tive esse processo gestacional, então eu vou correr atrás do tempo perdido. E Paulo se tornou o grande apóstolo dos gentios. Deixa eu chamar a atenção para uma coisa aqui, irmão. Porque muitas pessoas, elas não sabem de fato o que é salvação, não sabem de fato o que é graça de Deus. Tem muita gente que quer alcançar a salvação, sabe de que forma? Trabalhando. Deus, olha para mim, porque eu faço isso aqui, eu fico o dia inteiro na igreja, eu fico o tempo todo fazendo as coisas. Meio que tentando encostar Deus na parede. Criando uma situação de obrigação para Deus. Irmão, se você quer ser salvo por aquilo que você faz, qual é o mérito da morte e ressurreição de Jesus na sua vida? Se é você que está provocando a sua salvação. Você entende isso? A nossa salvação, irmãos, não é por meio de obras. É pela fé, pela graça de Deus mediante a nossa fé. A única coisa que nós fazemos, irmãos, é dizer, Deus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Acabou. Às vezes a gente entra, irmãos, numa rota de legalismo. E a gente começa a viver igual os fariseus. Quanto mais eu faço, mais eu trabalho, mais eu acho que eu sou merecedor de ser salvo. Do que de repente alguém que está lá fora. A graça de Deus é sobre todos, irmãos. Amém? Agora, porque eu reconheço que a graça de Deus é sobre a minha vida, porque eu reconheço que Jesus me salvou, mesmo eu sendo pecador, é que eu respondo essa graça de que forma? Amando, servindo, trabalhando na obra do Senhor. Cuidado. Jesus mesmo, ele nos orienta, nos alerta. O quê? Muitos, naquele dia, vão dizer o quê? Senhor, mas em teu nome, eu fiz isso, fiz aquilo outro, expulsei demônio, orei, cantei, preguei. Apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Sabe por quê? Porque não tiveram contato com a graça de Deus. Viveram na igreja, trabalharam, fizeram um monte de coisa. Mas nunca foram salvos de verdade, porque nunca reconheceram a graça de Deus na vida deles. Quem está comigo aqui, diga amém. E o último versículo. Talvez o versículo chave desse parágrafo, desses 11 versículos, diz assim: portanto, quer tenha sido eu, quer tenha sido eles, é isto que pregamos e é isto que vocês creram. Paulo está dizendo o seguinte, irmãos, olha esse evangelho que Pedro pregou, esse evangelho que Tiago pregou, os apóstolos pregaram, é o mesmo evangelho que eu estou pregando, é o mesmo evangelho que vocês têm que crer. Jesus Cristo morreu, mas Ele ressuscitou. Ele nos deu vida. Ele nos deu uma chance de voltarmos ao projeto original de Deus. E não tem como chegarmos a Deus, não tem como recuperarmos a nossa amizade com Deus por nós mesmos. É aceitar que Ele se achegou até nós. Amém, queridos? E para ficar como reflexão, nós cremos nessa mensagem,
Porque Paulo fala, aquilo que eu preguei é aquilo que vocês creem. Nós cremos de fato nessa mensagem. Você entende essa mensagem, irmãos? Você entendeu alguma coisa aqui hoje? Leia depois o esboço. Vai na célula. Mas acima de tudo, irmãos, o desafio da igreja hoje, além de crer nessa palavra, de entender essa palavra, é o quê? Pregar a palavra. Irmãos, o mundo está gemendo, irmãos, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Se você não vive, se você não crê nessa palavra, irmãos, você não vai pregá-la para ninguém. Pastor, mas eu creio. Crê mesmo. Crê mesmo. Porque, irmãos, se nós cremos de fato nessa palavra, deixa eu te falar uma coisa. Essa palavra tem que ser pregada na tua vida o tempo todo. Porque se você crê, você sabe que quem não recebeu a Cristo vai para o inferno. Está longe de Deus, está deixando de gozar uma vida em abundância oferecida por Jesus. Às vezes falamos e nos auto-enganamos dizendo que cremos, que Jesus Cristo ressuscitou. Que Ele é salvação, a gente nem entende direito isso. Ele é meu salvador, mas como é que é isso? Eu não sei, eu sei que Ele é. Precisamos entender, irmãos. Não para crer. Nós cremos primeiro para entender. Santo Anselmo já falava isso. Mas uma vez que nós cremos e entendemos, nós precisamos pregar. E uma das formas, irmãos, de testificar que nós cremos essa mensagem é quando nós pregamos essa mensagem. No teu trabalho, na tua escola, na tua casa. Que você seja uma testemunha viva, irmãos. Assim como Paulo disse, olha, eu sou testemunha, eu vi a Jesus. Talvez você não viu como Paulo, mas ele falou, eu vi de uma maneira diferente. Talvez seu encontro com Jesus foi completamente diferente do meu encontro com Jesus. Mas isso nos leva para a mesma direção. Testemunharmos a Jesus Cristo vivo, ressurreto, que ressuscitou e promete a ressurreição para cada um de nós. Amém? Glória a Deus. Vamos orar em nome do Senhor Jesus.